E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Olá amigos, boa tarde ou boa noite para quem está fechando expediente assim como nós. Hoje vamos tratar de um tema muito delicado que são as fake news. É um tema aí que está em crescente, sobretudo no aumento da utilização das redes sociais nos últimos anos e está tendo um impacto muito grande, principalmente no período eleitoral, né? E como a gente está no meio de uma campanha eleitoral, a gente não pode passar essa campanha sem discutir e sem tratar de maneira séria as fake news e a desinformação. Então hoje aqui estão comigo a doutora Tainá. Oi pessoal. E o doutor Bruno Amaral, que é especialista em direito eleitoral e político e vai poder nos falar um pouquinho sobre as fake news, sobre a desinformação e sobre como elas podem impactar aí no nosso processo eleitoral. Boa tarde ou boa noite a todos que nos escutam, a vocês dois que aqui me acompanham. Em princípio é interessante a gente ter essa percepção de que fake news, processos de desinformação, eles não se restringem, eles não acontecem somente em período eleitoral. Para isso, para ter essa percepção e para saber a gravidade disso, é importante que a gente amplie um pouco mais os riscos desse processo além do que ficou comumente conhecido como fake news. A campanha de desinformação, né, difusão de informações falsas ou informações maquiadas, distorcidas, né? O processo de fake news ele não é o único que existe nas redes e que pode ameaçar a democracia e também vidas privadas, né? Essas campanhas de desprestígio, de difusão de informações falsas, campanhas de desinformação, portanto, são o que nós conhecemos como fake news. Mas eu vou trazer aqui um rol de outras ameaças virtuais para que a gente tenha noção do campo que estamos pisando e mais para que a gente tenha noção de que é um campo minado. A internet ela trouxe, as redes sociais, esse meio de comunicação, ele trouxe benefícios incríveis para a sociedade, mas também riscos que antes não conhecíamos, né? Então o que tu está querendo dizer, Bruno, é que a gente tem que tomar cuidado não só com as fake news, mas também com toda essa campanha aí de distorção de informação, né? Porque a gente pode estar caminhando e circulando nas redes sociais e a gente costuma ver aí diariamente notícias serem veiculadas de várias formas, né? De várias formas diferentes aí. E isso também é perigoso, né? Não só a fake news aí, que é a notícia falsa, né? A notícia com informações falsas, mas também essa desinformação, que seria, né? Na realidade, tecnicamente falando, William, fake news é um termo que ele surge com a Hillary Clinton nas eleições presidenciais em que ela disputou com o Trump. Foi um dos primeiros momentos em que foi falado esse termo. Mas tecnicamente fake news não existe porque não tem como existir uma notícia falsa do ponto de vista jornalístico. Para ser notícia necessariamente tem que conter fatos verídicos. É um termo que ela usou, provavelmente orientada por especialistas de marketing, né? E tão bom é que pegou. Mas o termo correto, portanto, é desinformação. E a desinformação comporta a disseminação de informações falsas aparentando ser notícia, comporta a dissimulação da verdade para dar significados diversos de para fatos verdadeiros. E o perigo, especificamente quanto à internet, é a potencialidade de difusão aumentada dessas informações. Mas isso, os riscos da internet, o que eu quero dizer é que não se restringem às campanhas de desinformação. Há outras questões com riscos tão grandes quanto a desinformação, a fake news. E aqui só deixar um exemplo dessas questões da desinformação que podem acontecer
por veículos tradicionais. Quando um veículo tradicional dá uma notícia de última hora em plantão, digamos num acidente, alguma coisa assim, e diz pensemos num acidente, ficaram feridos tantas pessoas, morreram outras tantas, segundo informações. Esse é um tipo de notícia que pode estar em um veículo de comunicação tradicional e que não deve ser compartilhado, porque segundo informações de quem? Qual é o nome do indivíduo que deu as informações? Como se apurou esses fatos? Isso pode conter pode estar num veículo de comunicação tradicional e pode não ser verdadeiro. Então, antes de se disseminar essa informação, seja qual ela é importante, e aí a gente já pode trazer um dos pontos para evitar fake news e compartilhamento de onde vêm essas informações? A checagem da fonte, então acho que a gente já pode elencar como um primeiro ponto, né, para evitar, né, o compartilhamento de fake news. Exato. Mas antes de chegar nesse ponto de como evitar as fake news, eu vou de forma muito rápida aqui trazer outras ameaças que a sociedade enfrenta em função do uso massivo da internet, especialmente das redes sociais. E eu vou trazer as ameaças, esse elenco de ameaças, porque elas têm um efeito que pode ser individual, pode ser usado contra as pessoas físicas normais, mas também, especialmente, podem ser usadas para burlar a lisura de um processo eleitoral. Então aqui nós podemos tratar, por exemplo, a desinformação é justamente isso, difusão de informações falsas ou dissimuladas. Violações de privacidade, a exposição de dados pessoais, isso é uma técnica muito usada pelo grupo de ativismo cibernético, o Anonymous. Exposição de dados pessoais, CPF, endereço, número de telefone, conta bancária, etc. Vazamentos de dados pessoais atrelados à orientação sexual, também atrelados à orientação religiosa, enfim, explorar essas questões ainda mais particulares do que somente dados para violar a privacidade de terceiro. Aqui um muito, muito delicado que a gente tem visto o uso ainda cada vez crescer, infelizmente, o compartilhamento não consentido de imagens íntimas. As mulheres sofrem muito com aquilo que é chamado de revenge porn, um homem frustrado, violento quando acaba um relacionamento, ou então normalmente quando a mulher consegue se livrar das amarras de um relacionamento opressivo, usa a exposição de fotos ou vídeos, imagens íntimas como forma de vingança. E aqui é importante deixar claro que não importa como que essas imagens foram produzidas, se de forma consentida ou não. A divulgação delas é um ato criminoso e é um dos atos que ameaça a vida privada das pessoas, mas também o processo eleitoral, o processo político. E eu vou dar um exemplo concreto. João Dória, atual governador do estado de São Paulo, teve em um determinado momento, que sequer era ano eleitoral, divulgado um vídeo que foi atribuído a ele, né? A pessoa que estava no vídeo foi atribuída a ele, e em que ele estava com diversas mulheres, etc. E isso, obviamente, foi usado, foi dito que era João Dória justamente para macular, né? Para atingir a imagem dele. Aqui a gente tem que sempre fazer o recorte que no caso do homem que aparece em vídeos íntimos, ele pode até sofrer com isso, e provavelmente há muitos que sofrem, mas as mulheres são o alvo mais comum desse tipo de ameaça cibernética. E, inclusive, Bruno, hoje com a facilidade da internet, né, em um clique uma notícia enfim, disseminada para milhares de pessoas. E nesse próprio caso aí do João Dória, ele até tentaram desmentir, né, futuramente, enfim, que não era ele e tal, mas nesse tempo da pessoa tentar justificar ou apresentar provas de que não é ela, de que se trata aquela fake news, já foi, né? Já foi passada para várias pessoas, já está circulando em vários grupos, então é muito complicado, né? Essa acessibilidade que é boa, a acessibilidade que se tem à internet, mas ao mesmo tempo é complicada em relação à disseminação, à propagação das notícias, né?
Na verdade, a desinformação, a veiculação de notícias falsas ou notícias com uma certa ou não notícias, né, Bruno? Exato. Como tu referiu, informações falsas ou dissimuladas, ela sempre existiu, mas a rede social, ela potencializa isso de uma forma astronômica, né, em razão disso que tu falou, Tainá. Porque por causa de um clique ou até mesmo pelos algoritmos utilizados dentro das redes sociais, essas informações elas são potencializadas, né? Elas correm os feeds de notícias, né? Conforme os dados das pessoas, conforme o que as pessoas consomem, de uma forma muito grande. Isso que é o perigoso, né? No caso das fake news. Exatamente. Seguindo aqui na minha lista de ameaças, finalizando essa aba das violações de privacidade, o próprio roubo de identidade na internet já é uma ameaça, inclusive, novamente, nesses processos oriundos do sistema patriarcal que nós vivemos, né? Muitas vezes perfis femininos são atacados por ex-namorados rancorosos, seja lá quem for, para tentar roubar as senhas, as informações privadas, excluir uma conta, etc. Mas seguindo, aqui a gente tem uma outra aba das ameaças no mundo virtual, que são as ofensas. O que pode estar aqui? Discursos de ódio, cyberbullying, exploração sexual estereotipada de imagem, seja com preconceitos de raça, de gênero, de origem nacional, etc. E a própria edição de imagens e vídeos para dar sentido diverso àqueles que o vídeo ou a imagem tinha originalmente. Seguindo na questão de ameaças, assédio sexual e moral, assédio via inbox nas redes sociais, campanhas aqui seja utilizando robôs para potencializar o envio das mensagens, seja por redes de ódio organizadas, encher o inboxing da pessoa com mensagens ofensivas, ameaças, etc, para tentar, como é que eu posso dizer, para realmente ameaçar a pessoa, né? Travar a pessoa diante dessa campanha. O stalking, quem viu aquele... Como é que é o nome daquela série? You. Quem quer saber o que é o stalking, eu recomendo a série You. E também, como eu falei, ameaças gerais de violência física, violência sexual, qualquer que seja. Outra aba, a censura. Aqui essa lista que eu fiz está dividido em abas, né? E tem alguns atos pontuais dentro de cada uma. Então, um ataque massivo e coordenado de perfis para que tu não tenha a possibilidade de se manifestar e corrigir alguma informação. Aí é aquilo que a gente vinha falando anteriormente. Lança uma notícia falsa ou fraudada contra a minha pessoa e eu vou a público para expor a verdade, mas já tenha organizado um ataque massivo e coordenado para difusão da mensagem falsa. Então, temos duas situações diferentes. A criação do fato falso, se é que isso é possível, a divulgação e aí a massiva e coordenada difusão dele para que eu não tenha a possibilidade de restabelecer a verdade. Isso é um processo que ocorre muito no mundo político. E aqui eu acho que é uma dificuldade que se existe, né? Porque a notícia falsa, ela tem a desinformação e a notícia fraudulenta, ela tem um poder de disseminação muito maior do que a notícia verdadeira ou que a própria retratação, né? Então a notícia, essa que é falsa ou que é dissimulada, ela acaba ganhando proporções muito maiores do que a verdadeira, do que a retratada, enfim. Exato. Agora aqui eu vou trazer mais dois temas e para esses dois eu chamo especial atenção porque tem a ver com o âmbito de informações que ainda é muito nebuloso para toda e qualquer pessoa. A manipulação de algoritmos e a remoção de conteúdo, bloqueio de posts, páginas e perfis. A manipulação de algoritmos é um processo que a gente que é utilizado em operações psicológicas
para tentar prever resultados de eleições e também para influenciar o resultado de eleições. A gente tem exemplos concretos que a gente sabe que isso aconteceu nas eleições brasileiras, nas últimas eleições estadunidenses, em algumas eleições no continente africano, no processo do Brexit na Inglaterra. Todas foram influenciadas por operações psicológicas baseadas na manipulação de dados da internet, de algoritmos da internet. Nós não sabemos direito como as pessoas conseguem esse número inimaginável de dados. Nós não sabemos como eles manipulamos. Nós não sabemos quem vende, quem compra. E isso aqui eu trago em destaque. Tem já pelo menos uma dezena de documentários na internet tratando sobre esse tema, que podem ser bem informativos e também assustadores. Mas eu fiz o destaque especial para essa questão porque não é propriamente fake news, mas é um processo cibernético, né, digital, que pode influenciar nos próximos anos a própria existência, sobrevivência da democracia. Se a partir de um determinado momento nós percebermos, ou sequer percebermos, que as nossas decisões estão sendo constantemente influenciadas por operações psicológicas comandadas por sei lá quem, quer dizer que as nossas opiniões e decisões políticas já não são mais tomadas de livre e espontânea consciência. E isso quer dizer que a nossa democracia foi derrotada. Então, especial atenção não só para fake news, para divulgação, mas também para aquilo que nós consumimos na internet, para aquilo que nós curtimos, para quanto tempo nós vemos determinado vídeo, quais informações pessoais nós colocamos em quais sites, porque isso pode estar sendo usado ou pode não estar sendo usado. Nós não temos qualquer clareza quanto a isso, só sabemos que já foram utilizadas em outros momentos. Aqui eu vou fazer um recorte e já deixo a indicação tu falaste dos documentários, já deixo a indicação do Dilema das Redes, é um documentário recente agora dos últimos meses do Netflix, e uma citação que me chocou muito foi um exemplo dado por um dos entrevistados no documentário, que era o seguinte: imaginemos que a gente abra o Google e procure no Wikipedia, por exemplo. No Wikipedia, aí a gente procure determinado assunto e para cada pessoa haja uma resposta diferente. Eu procuro sobre um determinado assunto e tem uma resposta para mim. O Bruno procura determinado assunto e aparece outra resposta para ele. Né? Imaginemos que loucura seria e que desinformação seria, né? E a rede social, ela de certa forma, o nosso feed de notícias no Facebook, no Instagram, de certa forma ele faz isso. Né? O próprio mecanismo de pesquisa do Google já faz também isso, já porque faz os links que aparecem primeiro, eles são baseados no AdSense, né, na busca das palavras-chave, na compra de determinados termos por determinadas instituições, e o que vai aparecer para mim vai depender do meu tipo da tua característica, exato, dos dados, do que tu consome, na internet, dos teus dados, exato, da internet. Exato. Então é por isso que esse já chocante é isso, né? É chocante, mas é a realidade que vivemos e nós precisamos achar formas de combater esse tipo de ocorrência. Então nós já entramos aqui, se me permitem, no segundo momento dessa conversa, que é como a gente pode combater esses processos, essas ameaças que acontecem na internet. A primeira delas não cabe a qualquer indivíduo. A primeira ação não cabe e sequer poderia ser executada por indivíduos, por pessoas isoladas. Cabe a governos e organizações estabelecer padrões de segurança, não só do ponto de vista técnico, o blockchain, a criptografia, mas estabelecer muito bem quais informações estão em posse de quais pessoas, como pode ser usado determinados dados. E aí a gente tem o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já tem disposições nesse sentido, mas que, muito embora boas, muito embora já muito avançadas perto daquilo que a gente tinha há pouco tempo, ainda são insuficientes. Ainda são insuficientes porque a lei não acompanha a tecnologia.
né? A lei não acompanha sequer os movimentos mais vagarosos da sociedade, jamais, portanto, vai conseguir acompanhar os avanços tecnológicos, e é preciso que instituições, governos, nações pensem em uma solução para isso, com o compromisso de que elas próprias não podem cair na tentação de usar isso, porque aí a gente já vai estar vivendo em um futuro distópico, se é que não estamos vivendo. Mas como a gente fala para pessoas, Bruno, para os nossos ouvintes aí, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, o que a gente pode fazer objetivamente aí para evitar? Perfeito. Entrando no âmbito individual, é preciso que nós avancemos na educação digital, né? Entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo na internet está sendo observado em determinada medida por alguém. Vamos usar o exemplo do WhatsApp. Mesmo que criptografado de ponta a ponta, o que quer dizer a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp? Não há possibilidade nem daquele que envia, nem daquele que recebe, nem ninguém nesse meio do caminho ter acesso ao conteúdo da mensagem. Mas as informações de log, o que isso quer dizer? Que horas que eu enviei e quem recebeu, que horas recebeu, isso é um dado que é que existe, que as empresas têm essa informação, né? Então ter essa percepção de que o nosso comportamento na internet ele está sendo observado e, portanto, eu vou me cadastrar em determinado site. Para acessar determinados conteúdos em site, ele pediu para que eu coloque nome, idade, CPF, e-mail. Complicado. Não pensar que os nossos dados pessoais podem ser colocados, armazenados em qualquer lugar. Alguma finalidade tem, né? Exatamente. Sempre que na internet for solicitado algum tipo de dado, alguma finalidade isso tem, seja nos reconhecer a nossa identidade, o que é um processo, às vezes até legítimo, né? A obrigatoriedade de se identificar, mas às vezes esses dados podem não ser usados somente para esse fim. De qualquer forma, além dessa questão da educação digital, do uso dos nossos próprios dados nas redes, aquelas informações mais básicas que já têm sido compartilhadas há alguns anos. Chegou algum conteúdo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, primeira ação é tentar buscar a origem daquela informação. Mas, Bruno, aí eu te boto um caso do dia a dia. Estou eu no grupo da minha família, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, recebo uma notícia das pessoas que eu confio, que jamais mentiriam pra mim. Mas mentem. Né? Porque as pessoas pensam nisso, né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos os famosos grupos familiares, né? Nos WhatsApp, que tem vovó, tio, tia, pessoas de mais idade. Vocês têm? Sim, a gente tem. E a gente sabe que é aquela coisa, bom dia, boa tarde, mas em época de eleições sempre fica mais movimentado. A gente sempre recebe mais notícias, enfim. E até esses dias eu tava vendo um vídeo sobre fake news e foi constatado que as pessoas com idade mais idosas, enfim, as pessoas mais velhas são as pessoas que mais espalham fake news. E aí eu te pergunto, né? Porque dizem que a gente recebe das pessoas que a gente mais confia, enfim, e por isso é disseminado, porque as pessoas não checam a fonte. E aí, o que se faz, né? Quando se recebe esse tipo de notícias, além de checar como a gente pode falar para as pessoas mais velhas, das nossas famílias, que não se deve acreditar em tudo que se recebe. Esse é um processo quase geracional que tem muito a ver com a forma com que a gente se comunica, né? Antigamente a informação confiável vinha do núcleo familiar, vinha do pai, do avô, do tio, às vezes daquele cara que era mais reconhecido na comunidade por ter alguma posição importante. E isso, especialmente para as gerações anteriores às nossas, se mantém. As pessoas confiam na informação que vem de pessoas próximas a elas. E nós também, nós não podemos se enganar. Todos aqui nessa mesa já compartilharam alguma notícia falsa. Sim. Porque isso é um processo que a gente está aprendendo a lidar. Boato é notícia falsa. A fofoca pode ser uma notícia falsa.
seja ela compartilhada verbalmente ou na internet, né? Como o William falou, a internet potencializou. Então é um fenômeno geracional, mas também é um fenômeno que nós ainda estamos, nós mais jovens, aprendendo a lidar. Qual é a questão? Como falar para as pessoas que compartilham fake news que não devem fazê-lo? É um processo de educação. É um processo de educação, de incutir na cabeça das pessoas que a pessoa que tu mais confia pode ter confiado numa informação que não merecia confiança. Então, o pé atrás é a melhor orientação que pode ser dada. Às vezes não é por maldade da avó, né? Às vezes a avó compartilhou algo que ela confiou. Exato. Mas cabe a nós, quando recebemos, né, verificar. E aí existem sites que são confiáveis ou ir direto na fonte, né? Se é uma informação governamental, existem... E dá o toque, vó, isso aí não é verdade. Nós estamos tirando um sarro aqui com as avós, mas... Brincando, né, gente? Brincando, porque isso afeta todas as gerações, né? Obviamente mais umas que outras, mas afeta todas as gerações. E às vezes a própria notícia é moldada para ser disseminada por jovens e não por pessoas mais velhas. Então é um processo muito complexo, como eu falei, são operações, em geral, as campanhas de desinformação massivas são organizadas. São feitas por redes de ódio, redes muito bem organizadas, muito bem financiadas e, portanto, a gente não pode ter o engano de achar que somente o idoso vai cair, muito embora caia mais. Então, como eu repito, o pé atrás, a não manter a plena confiança em todas as informações é uma baita orientação. Receber a mensagem e checar o site que ela foi compartilhado, o autor da eventual da notícia, buscar as fonte, agência internacional, não é fonte, informações do local, percebem? São alguns elementos que a gente pode destacar e ter um cuidado, muito embora esse cuidado possa se tornar chato, mas é pelo bem da própria pessoa, né? E aí ter a consciência também de que se tu verificou, dentro desse contexto de pé atrás, se tu verificou que alguma das informações não está batendo, que algum dos elementos não está muito claro, não compartilha. Porque se tu compartilhar, tu pode estar, em primeiro lugar, cometendo um crime, em segundo lugar, tu pode estar, eventualmente, maculando a honra de um indivíduo, isso é crime. Tu pode estar prejudicando um processo democrático e isso vai muito além de ser crime ou não. O processo democrático, seja ele no sistema formal, material, ele impacta as nossas vidas muito profundamente, né? Então, a forma de evitar as fake news é tendo um pé atrás. Mas agora eu quero trazer alguns elementos mais objetivos a respeito das eleições desse ano. O Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, passou um perrengue muito grande, né? Com as campanhas de ódio, com as campanhas de desinformação. E ele tem tentado se preparar do ponto de vista legislativo, legislando, né? Orientando legislações para a Câmara, para o Congresso Nacional executar, né? Realmente legislar em algum sentido, mas também no sentido da prevenção. O Tribunal Superior Eleitoral tem tentado se preparar. Como? Ele realizou um convênio muito recentemente com empresas de checagem, as empresas de fact-checking, se eu não me engano, que elas checam os fatos e compartilham, te dizem se essa informação é falsa, por quê? Ela não vai dizer que é falsa, ponto. É falsa porque tanani, tanana, tanana. Ou ela é verdadeira com base em tanani, tanani, tanana. Durante as eleições, o eleitor vai poder ter acesso a esse tipo de conteúdo, ao resultado desse convênio de empresas de checagem com o Tribunal Superior Eleitoral no site Fato ou Boato. Eu aconselho que durante as eleições, quando tiverem dúvida, acessem esse site. Dúvidas sobre uma informação, acessem esse site para ver se há algo lá que esclareça a situação. Mas além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também realizou um convênio com o Google e com as plataformas de comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram,
Primeiro, para potencializar a capacidade de denúncia, as ferramentas de denúncia das próprias plataformas, mas também para que as próprias plataformas disseminem informações verdadeiras e verificadas. O Google se comprometeu a, no topo dos resultados, ter informações importantes sobre as eleições locais, o WhatsApp também, e assim vai. Então, são esforços conjuntos, mas que demandam também um compromisso da população em buscar não consumir e não compartilhar informações falsas, especialmente nesse período eleitoral, mas, como a gente disse desde o início, em toda e qualquer outra situação. Eu tenho ouvido e visto nas mídias tradicionais aí, Bruno, uma campanha muito forte do Tribunal Superior Eleitoral sobre, né, a desinformação e o compartilhamento aí de fake news. E realmente um dos jargões utilizados é esse que tu passou. Na dúvida, não compartilha. Eu acho que é a melhor dica que a gente pode deixar aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí no Fechando Expediente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Hoje finalizamos com um assunto super importante, né, e muito válido para as eleições de 2020. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram @aer.advogados e no Facebook Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. Até a próxima!